Olá, seja bem-vindo ao Pauta Aberta. O Brasil vive atualmente um movimento de grandes decisões em relação aos direitos humanos da população LGBT. Segundo dados do Censo 2010, o Brasil possui pouco mais de 60 mil casais homoafetivos. Já os números da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais apontam que há cerca de 18 milhões de homossexuais no país. Apesar dos esforços dos movimentos ativistas, o grupo ainda é uma minoria que enfrenta dificuldades para garantir que seus direitos sejam válidos e para conquistar sua igualdade na sociedade. Além disso, o preconceito contra homossexuais gera uma violência gratuita que é denunciada em estudos e noticiários. O relatório de violência homofóbica de 2012 mostra que em quase 10 mil violações relacionadas à população LGBT no Brasil, apenas 3 mil foram registradas, um aumento de mais de 100% em relação a 2011. Para falar sobre esse assunto, convidamos aos nossos estúdios o advogado Thales Coimbra. Ele é coordenador do GEDS, o Grupo de Estudos, Direitos e Sexualidades, ligado ao Departamento de Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo. Obrigado, Thales, pela sua presença. Antes de começarmos a entrevista, perguntamos aos alunos da Universidade de São Judas se já presenciaram ou se conhecem alguém que já tenha sofrido algum tipo de violência contra homossexuais. Vamos acompanhar na reportagem de Felipe Ferreira. Eu fui super atendida, eu fui levada de viatura até a delegacia. Chegando lá, ele perguntou para mim o que aconteceu, eu contei os detalhes para ele, a gente fez o boletim de ocorrência, depois ele me acompanhou até a saída e eu peguei um táxi e fui para casa. De lá fui para o hospital, né, porque eu estava toda arrebentada, arrebentou minha cara inteira, quebrei o nariz, fiquei com aqui roxo umas 3 semanas, foi isso. Uma vez eu presenciei um caso dentro de uma balada mesmo, um grupo chegou e cercou um colega meu que era homossexual e estava com um par dele, eles começaram a primeiro fazer agressões verbais, depois jogar bebida e acabaram rasgando a camiseta dele, ele teve que sair da balada correndo e foi uma situação muito desagradável. Tenho 2 amigos que eles estavam na virada cultural e estavam vendo um show super normal. E alguns meninos começaram a xingar, a hostilizarem eles. Aí eles foram para uma base militar porque eles acharam mais seguro, com medo de sofrer algum tipo de agressão física mesmo. E até aquilo já foi ruim, assim, o fato deles ficarem xingando e tal. O relatório de violência homofóbica no Brasil, divulgado em 2011 pelo governo federal, registrou aproximadamente 73% de casos de agressões físicas. Desse número, apenas 2,9% apareceram na imprensa, graças à luta de movimentos LGBT. Um dos problemas também enfrentados pelos homossexuais acontece na hora de registrar a ocorrência. Ao procurar as autoridades, o caso é registrado como lesão corporal comum. Isso porque no Brasil não existe uma legislação que enquadre crimes de homofobia. Depois de muita discussão, uma sugestão que substitui a lei que criminaliza a violência contra homossexuais foi apresentada pela ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. A nova proposta unifica punições para 11 tipos de preconceito, entre eles o racismo, a homofobia e a intolerância religiosa. Bom, Thales, como percebemos na reportagem, essa é uma realidade muito próxima da nossa. Como é a atuação do GEDS no combate à violência aos homossexuais? Bom, obrigado pelo convite, Vinícius. O Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade, o GEDS, atua de 2 formas. Primeiro, proporcionando aos alunos da Faculdade de Direito da USP e da graduação a possibilidade de ter uma formação específica sobre a temática LGBT, o que significa a capacitação dos futuros operadores do direito. Então, essas pessoas que hoje em dia estudam conosco, no futuro vão estar no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, seja julgando casos, elaborando leis, ou então propondo políticas públicas que transformem a sociedade. E a gente acredita que é importante que essas pessoas tenham uma formação consciente sobre a realidade de LGBT. Além disso, o GEDS oferece assistência jurídica gratuita para pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, para a população de baixa renda da cidade de São Paulo. Então, essas são as 2 formas que nós atuamos. Mesmo que o Brasil seja um país laico, as decisões legislativas ainda sofrem com a pressão religiosa articulada por uma bancada organizada. Você diria que esse é um ponto fundamental
para que essas leis, como a da homofobia, sejam aprovadas? Se, por um lado, a atuação da bancada evangélica, ela em si não é grande o suficiente para barrar a aprovação de uma lei. Por outro lado, os parlamentares pró-LGBT também não têm força suficiente para sozinhos aprovar essas leis. Então, o que a gente vê é uma dinâmica do poder em que a bancada fundamentalista evangélica, ligada a outros grupos conservadores, que não são simpáticos à LGBT, fazem barganhas. Então, se for aprovado o PLC 122, que criminaliza a homofobia, nós não vamos ajudar com outro projeto de lei. E isso é muito prejudicial. Apesar deles não terem a capacidade de, por exemplo, criminalizar a homossexualidade, como acontece em muitos países da África, eles têm o potencial de impedir a efetivação e aprovação de políticas públicas para LGBT. Thales, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona, quais são os métodos e a burocracia que um casal homossexual tem quando decide adotar uma criança. Bom, Vinícius, o casal homossexual tem que se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção, como o casal heterossexual faz. Infelizmente, esse direito não é garantido por lei, a lei de adoção foi omissa a respeito disso, mas, na prática, os casais homossexuais conseguem se inscrever. O problema é que os critérios para eleição, para que o casal possa ou não receber essa criança, ter o direito a adotar, muitas vezes depende da avaliação de assistente social e outros profissionais. Se esse casal tiver na mão de um profissional, de um assistente social, de uma assistente social que tem preconceito, esse casal está sujeito à discriminação. Para lidar com isso, muitos casais, alguns casais, procuram fazer adoção apenas de um dos pais. Então, esse pai se cadastra como se fosse fazer adoção como solteiro. Me permita te interromper. Muitas pessoas acham que essa adoção separada, quando um dos dois decide adotar a criança, é uma condição. Não, é uma opção deles em uma das partes adotar para que não fiquem sujeitos a essa situação que você disse agora. Exatamente. Para diminuir os riscos de não conseguir adotar, muitas vezes tomam essa medida. Só que isso coloca em risco o interesse da criança e do outro companheiro, porque em caso de término da relação, o direito do outro companheiro à visita, a ter o convívio com a criança fica prejudicado, porque ele não está constando como um dos pais. Então, a discriminação acaba atingindo mesmo quando ela não está na lei. Graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os casais homoafetivos já podem manter uma união estável. Agora, os companheiros já podem ser incluídos em planos de saúde, seguro de vida, entre outros benefícios. Quais outras vantagens o casamento civil igualitário traz para esses casais, Thales? Bom, o julgamento da DPF 132 pelo STF trouxe muitos benefícios para os casais gays. Primeiro que agora, em caso de rompimento, as ações de divórcio são apreciadas pelas varas de família e sucessões. Antes existia uma discussão se esses términos deveriam ser analisados pelos juízes de família ou pelos juízes cíveis. Com isso, existe uma grande diferença, porque com o término do casamento você tem direitos importantíssimos, como o direito à pensão, o direito à guarda dos filhos, direito à visita, você tem direito à ameação dos bens, do patrimônio que foi construído durante a relação. E esses direitos são importantíssimos para que você não invista no relacionamento e depois tenha a sua vida nas mãos da boa vontade do juiz. Com a decisão do STF, o juiz não pode mais negar a entender a relação entre dois homens ou duas mulheres como uma família. É uma família, ponto. Para fechar a nossa conversa, eu queria que você dissesse o que ainda deve ser feito, tanto por parte dos governantes, quanto dos próprios homossexuais, em relação a considerar os direitos da comunidade LGBT. Bom, eu acredito que os governantes precisam entender que direitos de LGBT não deveriam ser vistos como direitos especiais. O que LGBT pleiteiam
são apenas os direitos que já são garantidos para heterossexuais. O direito à adoção não é nenhum luxo, é algo que faz parte do ser humano. O ser humano tem a necessidade de constituir família, de ter filhos, de ter netos, assim como heterossexuais, gays também têm esse desejo. O que nós lutamos é pela igualdade, nós não lutamos por direitos exclusivos ou direitos que não sejam garantidos a outras pessoas. E acredito que, do outro lado, a comunidade LGBT precisa se empoderar, precisa se ver menos como refém da situação e se organizar para que os nossos direitos sejam alcançados. A gente não pode se desistir ou então esmorecer, porque a luta é constante. Se hoje nós temos já vários direitos que são assegurados, não são todos os que nós gostaríamos, mas já temos muitos, é porque um dia se iniciou um movimento. Então, será que em 1970 as pessoas imaginavam que a gente teria o direito ao casamento? Então, o direito que hoje em dia a gente luta, daqui 20, 30 anos, se nós nos organizarmos e nos mobilizarmos, pode ser uma realidade. Ok. Thales, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agora eu vou deixar um espaço para você divulgar os seus contatos e caso o nosso telespectador tenha interesse de acompanhar o seu trabalho no GETS. Bom, obrigado pelo convite, Vinícius. E aos interessados, por favor, vocês podem me encontrar no Facebook, facebook.com/direito-LGBT, e pela internet, o site do meu escritório é Rosan Coimbra, ROSAN, coimbra.com.br/direito-LGBT. Muito obrigado. Pauta Aberta vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós recebemos outro convidado para discutir o direito da população LGBT. Fique conosco. O Pauta Aberta está de volta e o assunto hoje é a população LGBT no Brasil. No primeiro bloco, conversamos com o advogado Thales Coimbra, que falou um pouco sobre a aprovação de leis que amparam os homossexuais. Para continuar essa discussão, convidamos Wagner Lima, jornalista na Folha de Ribeirão Pires e presidente do GAT, o Grupo de Apoio à Diversidade que atua especificamente nas cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. O GAD tem como meta incluir a população LGBT em setores como educação, saúde, segurança pública, cultura, além da inserção no mercado de trabalho. Como é feita essa inclusão? Bom, a rede social é sempre uma vantagem para todos hoje em dia, né? Principalmente levando as informações para a comunidade LGBT, né, através do nosso site, através da nossa rede social, mas principalmente criando oportunidades, principalmente no mercado de trabalho, de qualificação profissional. Né? Por conta da sociedade, o gay muitas vezes fica excluído de algumas oportunidades de trabalho. Fica limitado a ser cabeleireiro, a trabalhar em telemarketing, não que isso não seja bom, é uma ótima profissão, mas ele tem que ir mais além, ele precisa chegar até ao Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa mudar as leis. Temos que ter advogados, temos que ter administradores de empresa, né? Então, para isso, é preciso dar formação. Na educação, inclusão na escola, entrar na escola e permanecer na escola. A evasão escolar hoje da comunidade LGBT ainda é muito grande, por conta da discriminação. Né? Então, você tem que trabalhar a base. Né? Você tem que acabar com o preconceito que as pessoas têm na questão LGBT, que muitas vezes não é nem preconceito, mas sim um preconceito de como lidar. Então, você tem que criar situações, mecanismos que possam fazer com que as prefeituras, o Estado, o governo federal, criem leis, criem oportunidades para formar essa comunidade. Aí você acaba inserindo ela na sociedade como um todo, como deveria ser, sem nenhum tipo de reparo, sem nenhum tipo de forma diferente, como é comum a todos, como deveria ser comum a todos. Pegando o gancho da inclusão no mercado de trabalho, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apenas 10% dessa população está incluída no mercado de trabalho. Os outros 90% ainda utiliza da prostituição como renda. E ainda existem aquelas que, mesmo trabalhando, por se tratar dos trabalhos informais que você citou, ainda utilizam a prostituição. Quais as formas de evitar que isso aconteça, Wagner? Acho que formação, educação, é o berço de tudo.
inclusive para travesti. Travesti sai de casa com 12, 13 anos, é expulsa, vai para a rua, cai na mão de pessoas que a comercializam e aí acabam não voltando para o mercado formal de trabalho, muito menos para a escola, né? Veja bem, hoje um travesti de Santo André, por exemplo, cidade próxima onde a gente atua, ganha 5 a 7 mil reais por mês. Como você tirar ela da rua para oferecer um salário mínimo que não chega a 800, que não chega a R$1.000, para que ela trabalhe 8 horas? Sem contar que ela não tem moradia, né? Ela não tem estudo, ela precisa ficar na mão da cafetina ou do cafetão. Ela é obrigada, às vezes, a dar R$150 por dia para poder dormir e comer. Então, é um ciclo vicioso. Então, enquanto a sociedade não tratar a travesti como um ser humano, como qualquer outro ser humano, levá-la para a escola, dar formação, dar aulas até de etiqueta. Nós temos grandes empresas que hoje levam as travestis para trabalhar em suas redes, mas acabam dando até aula de etiqueta, de como falar, de como conversar, de como se posicionar junto aos clientes. Então, este é o caminho, educação, oportunidade igualitária a todos, independente de se é negro, se é homem, se é mulher, se é japonês, se é travesti, ou se é gay, enfim, seja quem for, oportunidade, educação e família, que é outra história. Existe algum tipo de debate entre a comunidade para a formulação dessas metas do GAD que eu citei? Sim, sim, debater é sempre necessário. É muito comum as necessidades da comunidade LGBT, né? Então, é a questão da agressão, é a questão familiar, né? É a questão da exclusão na escola, né? Da evasão escolar. Então, quando você debate esse mecanismo, você acaba numa conversa, numa reunião, através das redes sociais. Volto a dizer, a rede social hoje é um grande instrumento para que a gente possa atuar. Você acaba formulando propostas e levando para as prefeituras, ou para o governo do estado, ou para o governo federal, para que sejam colocadas, né, num plano maior, né, dentro do trabalho pedagógico, das unidades de ensino, dentro da área de saúde, né, que a questão do HIV, AIDS ainda é um grande problema na comunidade LGBT. Isso acaba influindo na vida, né, da pessoa, né? Então, assim, esse debate é feito dessa forma, nos encontros, nas reuniões, através das redes sociais, para que a gente possa levar a comunidade a discutir os seus problemas e, assim, propor para as autoridades que façam políticas públicas voltadas para o segmento. Durante essa inclusão, a sociedade apresenta alguma resistência em lidar com essas pessoas ou é tudo tranquilo? Como funciona isso? Eu falo que a discriminação, muitas vezes, ela é velada, né? Ela acaba, a sociedade não sabe muito como agir na questão LGBT, por receio, ou por medo, ou por desinformação, né? Então, assim, muitas vezes, todos aceitam, desde que seja o filho do vizinho. O gay bonito é o filho do vizinho, nunca é o filho, nunca é o sobrinho, né? A travesti bonita é o filho do vizinho, é do amigo, que aí aceita, mas na família não. Então, ainda é um grande problema, o preconceito. A aceitação da comunidade LGBT na sociedade como um todo ainda é complicada assim. Se não é falada na cara, por trás tem muito preconceito. Na sua opinião, dentro da Câmara de Vereadores, qual o principal empecilho para que as políticas a favor da comunidade LGBT sejam aceitas? É a religião dentro da política, né? O crescimento da bancada evangélica, não aqui querendo fazer nenhum tipo de preconceito ou preconceito às religiões, né? Mas levar a religião para um debate de direitos civis é complicado. Então, você implantar leis, implantar um próprio conselho LGBT nas cidades é muito complicado, porque a bancada evangélica barra. Pra você ter uma ideia, na cidade de Ribeirão Pires, o Dia de Combate à Homofobia não foi assinada pelo prefeito, que é evangélico, por conta de pressão do Conselho de Pastores. E aí ele deixou passar o prazo para fazer essa assinatura e a Câmara de Ribeirão teve que promulgar a lei. Senão nós não teríamos o Dia de Combate à Homofobia na cidade de Ribeirão Pires. Então a pressão religiosa dentro do legislativo, que deveria ser laico, é muito grande. E acredito que venha, sim, a se complicar cada vez mais com o crescimento da bancada evangélica. Não estou aqui dizendo se eles estão certo ou errado, acho que cada um está buscando o seu espaço. O LGBT deveria também buscar o seu espaço dentro da política, o que não faz. Não o faz, não adianta, né? E os evangélicos fizeram isso. Então, eles estão colocando a visão deles na política. Isso que você afirmou da bancada evangélica na Câmara é evidente através dos recentes casos que nós acompanhamos na mídia. Mas parte
do catolicismo ainda breca isso também. Isso é evidente lá nas cidades que vocês trabalham ou os evangélicos ainda são maioria fundamental? Não, eles são mais fundamentalistas, na verdade. O católico você ainda abre uma conversa, né? Eu costumo dizer, depois que o Papa Francisco falou que gay também é gente, tudo facilitou na Igreja Católica para você levar a questão LGBT para dentro da igreja. Mas temos sim, né? Temos a ala do catolicismo que é muito ainda arcaica, é muito retrógrada, então assim, precisa mudar. E outras religiões também? Também, mas a evangélica realmente ela tem aí o seu destaque maior, porque eles têm uma crença muito posta, muito colocada, muito objetiva, acreditam numa linha da Bíblia que eles colocam como certa, não estou aqui para discutir se é certa ou errada, né? O católico você já conversa mais, a abertura é maior. Eles não são abertos a discussões, né? Não, a grande maioria não é aberta a discussões. Eles até, por exemplo, em Ribeirão Pires, eles votaram favoráveis à lei, né? Mas por conta da ação popular, por conta da pressão que as ONGs fizeram, que os grupos fizeram. Né, ligando, mandando e-mail, debatendo, batendo na porta de cada vereador, falando com a tia, com o primo, uma cidade menor, uma cidade pequena, dá para fazer dessa forma. E aí, no dia da votação, eles não foram contrários. Mas foi assim, aprovado. Nenhuma fala mais, simplesmente aprovado. Wagner, Harvey Milk foi o primeiro político americano a assumir publicamente sua orientação sexual. No Brasil, nós temos o exemplo do deputado federal Jean Willis. Na sua opinião, qual a importância dessas figuras públicas em sair do armário? Sair do armário é ótimo, né? Tem muita gente saindo do armário nos últimos anos. Eu não vejo assim de tamanha importância. Eu acho que você tem que se colocar como ser humano, independente. Se aquilo vier para somar, se você dizer, olha, eu sou gay, né? Se aquilo dizer, olha, eu gosto disso, daquilo, de homem ou mulher, tudo bem, desde que você faça, porque realmente você sinta a necessidade de fazer isso. Agora, mais do que falar, é se posicionar. E aí não precisa ser LGBT para estar a favor do ser humano. Simplesmente precisa fazer o seu trabalho. Qual o trabalho do político? É fazer legislação para toda a sociedade. Quando você é eleito, você é até eleito por um nicho da sociedade, por um grupo de pessoas. Mas, na verdade, a partir do momento que você tomou posse, como deputado, vereador, prefeito, enfim, senador, presidente, você vai legislar para um país, para uma cidade, para todos que vivem nela. Então, aí não precisa ser gay. Pode ser pastor, né? Pode ser xiita, pode ser o que for, desde que entenda que é necessário dar direitos iguais a todo ser humano, a toda a sua população, a todo o seu nicho que você foi eleito para representar. Wagner, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agora eu vou deixar um espaço para você divulgar os seus contatos, para quem tenha interesse em acompanhar o seu trabalho no GAD. Bom, o GAD é lá na região do Grande ABC, nas cidades de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. É pelo Facebook, www.facebook.com/GADABC. E eu queria aqui, Vinícius, dizer só mais uma coisa, que vocês estão fazendo um trabalho excepcional. Só se muda uma sociedade que tem preconceito contra LGBT quando se discute. Quanto mais você fala, quanto mais você coloca o assunto em pauta, mais você quebra preconceito, mais você quebra preconceito. Então, parabéns a vocês, espero que esse trabalho vá avante e que vocês busquem maiores profissionais, outros profissionais para debater o assunto aqui. Nós Parabéns. É que agradecemos por você ter compartilhado com nós dessa experiência. O programa de hoje fica por aqui. Continue ligado na programação da TV São Judas. Para mais informações, acesse o site ou nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo programa.